Para este encontro. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos receber o pregador desta noite, seguindo a orientação do nosso pastor. Convido aqui o pastor Evaldo, que vai estar trazendo a palavra de Deus, e convido aqui o pastor Nivaldo Camilo para estar orando pelo pastor Evaldo. Meus irmãos, receba a paz do Senhor Jesus. Estenda suas mãos, vamos orar. Soberano e eterno Deus, te louvamos, meu Senhor, uma vez mais, ó Pai, por estar na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem falado entre nós, Pai. Queremos agora, Pai, te pedir o Teu Filho, que já está nas Tuas mãos, meu Senhor. Usa uma vez mais, através da Tua palavra, para que possamos ouvir não aquilo que queremos, Pai, mas aquilo que é necessário ouvir, ó Pai, nós pedimos todas estas bênçãos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Podeis todos tomar assento, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero nesta noite tributar ao eterno Deus, mais esta oportunidade de estarmos aqui, por mais este dia que o Senhor nos concede, para estarmos aqui e adorarmos o seu santo e exaltado nome. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, que aqui está estabelecida, e quero louvar ao Senhor por esta oportunidade, pela confiança depositada do nosso pastor setorial, pastor Luiz Ricardo, da qual eu estendo também ao nosso pastor, co-pastor aqui da sede, nosso pastor Jorge, e saudamos os companheiros que estão aqui conosco presentes. Eu queria convidar os amados irmãos para lermos nesta noite 2 textos da palavra de Deus. O primeiro texto está no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 16, versículo de número 49. E depois nós vamos ler Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Por agora, Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Todos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que esta foi a iniquidade de tua irmã, Sodoma, orgulho, plenitude de pão e abundância de ociosidade. E nela suas filhas eram a quem fortaleceu e não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Amém? Lucas capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. Eu estou lendo na minha versão King James. E havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu
e foi sepultado. E no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia a Lázaro, para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse-lhe: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem até eles, eles se arrependeriam. E ele disse-lhe: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós queremos nesta noite meditar rapidamente com os amados irmãos sobre as escolhas desta vida que ecoam na eternidade. Eu queria convidar a todos em oração para, em espírito de meditação, meditarmos que as escolhas, as ações e as atitudes que nós tomamos nesta vida, hoje, aqui e agora, irão ecoar para uma nova dimensão de eternidade, que nunca mais terá fim. Nesta parábola, em que Jesus está se referindo aos fariseus e aos escribas, que no versículo 14, um pouco antes, 16, 14, do mesmo Evangelho de Lucas, eles estavam zombando de Jesus, escarnecendo de Jesus, porque a Bíblia diz que eles eram avarentos, extremamente avarentos. E eles zombavam pela condição de pobreza ou de diferença social em termos financeiros que Jesus tinha em relação a eles. E, meus amados irmãos, eu queria pontuar aqui nesta noite com os amados que a maneira correta de interpretarmos as parábolas de Jesus é buscar o ensino fundamental que ele quer trazer para nós. Quando Jesus está contando uma parábola, não necessariamente ele está ali querendo atribuir significado a cada detalhe daquela palavra, a cada personagem, a cada palavra, a cada acontecimento. Mas existe um ensino fundamental que ele quer transmitir ali para aqueles que os ouvem. Glória a Deus. Não podemos, por exemplo, tomar esta parábola do rico e Lázaro como um mapa literal do mundo espiritual. Porque, por exemplo, alguém poderia
ao considerar isso ao pé da letra, alguém poderia simplesmente extrair uma doutrina fora do contexto, né? E texto fora de contexto nada mais é do que pretexto para construir heresias. Alguém, levando ao pé da letra, exatamente como esta palavra, poderia então sugerir que existe comunicação entre os mortos e os vivos. Ou alguém também poderia imaginar ou até considerar que a riqueza sempre, de alguma maneira, resulta na eternidade em sofrimento. E a Bíblia, de maneira nenhuma, apoia este tipo de ensinamento. O contexto desta parábola, amada Igreja do Senhor, é um contexto todo judaico. É um contexto de judeus para judeus. É um contexto para aqueles que eram judeus ali no tempo do Senhor Jesus. E a conversa do mestre aqui, que este cenário ele começa no capítulo 14, onde Jesus na verdade foi convidado para a casa de fariseus, de escribas, e ele estava ali em um grande jantar. E no meio desse jantar decorre várias interpelações ao Senhor a respeito de vários temas espirituais, e é ali que Jesus aproveitava para pregar o Evangelho do Senhor. E estavam ali entre eles, não só os seus discípulos, mas principalmente os fariseus e os escribas religiosos daquela época. Note que Jesus, ao invés de usar a expressão na parábola paraíso, como por exemplo ele usou a expressão paraíso para indicar aquele que morrera ao seu lado, reconhecendo o seu senhorio, que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso, Jesus não usa aqui nessa parábola a expressão paraíso, porque ele usa a expressão que foi levado para o seio de Abraão, que é uma expressão do judaísmo da época, para designar o paraíso deles, que é um paraíso que era tão étnico, é um paraíso que era tão racial, é um paraíso que era tão religioso, que era tão monolítico, que era um paraíso somente para quem era filho de Abraão. Não era um paraíso para qualquer um. Aliás, ainda hoje, no conceito judaico, o conceito de pós-vida na presença de Deus não é para qualquer um, é para os filhos de Abraão. Glória a Deus. Mas Jesus, mais na frente, ele vai se revelar a João, no livro do Apocalipse. E João vê o Senhor Jesus. Ele vê o Senhor Jesus não mais como um cordeiro mudo a ser sacrificado. Ele não está vendo agora o Jesus mais como um homem que estava sangrando e asfixiado em uma cruz até a morte. Mas João, no Apocalipse, ao virar-se para ver quem falava com ele, viu alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, eram brancos como a neve, e os seus olhos irradiavam e brilhavam e como chamas de fogo. E o seu rosto, quando João tenta olhar, ele olha e vê que ele resplandece como o sol na sua força ao meio-dia. Aleluia. Glória a Deus. E ele não olha mais e não vê que não é mais um cordeiro que está falando com ele, mas agora ele olha e vê, e alguém proclama desde os altos céus, dizendo: este é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu.
Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus mostrou a João um novo céu e uma nova terra. E ele viu a cidade santa, aberta a todos, como a nova Jerusalém. E nessa nova Jerusalém que o Senhor Jesus abriu para nós, ela tem porta para todos os lados. E nela entra qualquer um que quiser aqui nesta noite. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Aleluia. Mas esse paraíso dos fariseus, que eram avarentos, era para quem tinha pedigree de Abraão. Esse paraíso era um paraíso da lei de Moisés. Esse paraíso era um paraíso do Velho Testamento. Este paraíso era um paraíso de judeu para judeu. Não tinha mais ninguém, nem espaço ali para ninguém. Era um paraíso particular. Era um paraíso privativo. E era com essa mentalidade que tinha esse grupo que Jesus estava falando. Gente religiosa que interpretava dinheiro e prosperidade como bênçãos de Deus, de modo que se você era rico, você não precisava se preocupar com mais nada, porque já era sinal de que Deus já tinha te ungido. Era um pensamento, então, dos judeus, tanto quanto era um pensamento popular do resto da população daquela época, que se você era abençoado e era filho de Abraão, e você não estava em pecado, e Deus estava com você, você tinha que ser rico, você tinha que ter saúde. Só era abençoado quem era abastado. Era um pensamento, então, daquela população daquela época, mas que, infelizmente, é um pensamento contemporâneo da maior parte da população brasileira de hoje, que lotam falsas igrejas de destaque, que prometem descaradamente o poder de controlar o amanhã, de eliminar os infortúnios da vida, de serem capazes de antever qualquer problema para convertê-los em fortuna e em felicidade. E as igrejas lotam, os auditórios se entopem, gente saindo pelo ladrão. Glória a Deus. Para se ter uma ideia, meus amados irmãos, do homem rico, personagem dessa parábola, o modo como ele vivia já confirmava essa sua riqueza. O homem rico, ele é descrito em vestes caríssimas, roupas tingidas de púrpura, que era uma coloração derivada, extraída de caracóis. E esse tipo de corante, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, era usado para colorir as vestes de reis e de ricos abastados que eram nobres daquela sociedade. Suas roupas de baixo eram de linho e a sua casa tinha um portão que indicava o tamanho da grandeza da sua riqueza e da sua propriedade. Essas coisas sugerem que ele vivia, como Jesus exclama, de uma maneira esplendorosamente, regaladamente, luxuosamente, todos os dias da sua vida. Agora, para termos uma ideia de quem era Lázaro, na concepção dos rabinos daquele momento, na concepção dos escribas, dos fariseus, de todo o rabinato daquele momento, Lázaro
cujo corpo estava coberto de pústulas ou feridas inflamadas, para eles, ele era um morto-vivo. Para o rabinato, para os escribas e para os fariseus, havia uma tradição talmúdica, que é um escrito paralelo à Torá, às leis de Moisés, mas que são usadas como regra de prática e religiosidade no meio do povo de Israel daquela época. O Talmud previa para estes rabinos, aonde para eles 3 situações haviam na vida de uma pessoa que indicava a ausência de vida para os vivos. Parece até uma coisa engraçada, mas o Talmud era capaz de especificar qual eram as regras para designar quem era um morto-vivo. E existia pelo menos três situações consideradas pelos rabinos que caía sobre o pobre do Lázaro, que o fazia dele um morto-vivo. A primeira, quando um homem depende da comida da mesa de outro homem para sobreviver, ele é considerado um morto-vivo. Segundo, quando o corpo de um homem está coberto de feridas, ele é impuro e é considerado um morto-vivo, segundo o Talmud. E terceiro, quando um homem é governado pela sua esposa, também é considerado um morto-vivo. Agora eu fiquei com dúvida, viu, Malca? Me ajude aqui. Agora eu fiquei com dúvida se estou morto ou se estou vivo. Me ajuda, Malca, que os rabinos estão pegando pesado com a gente aqui. No caso desta parábola, meus amados irmãos, o ensino principal trata do que descobriremos após a morte física, como consequência da vida que vivemos aqui e agora nesta terra. Quantos podem dizer amém? No caso desta parábola, amados irmãos, o ensino principal trata de nos despertar para os Lázaros que estão à nossa porta. Jesus quer nos despertar para os Lázaros que estão à nossa porta. Jesus está nos ensinando, amados irmãos, que a morte física não é o fim da existência. Note nesta parábola que a identidade humana é preservada no pós-morte, pois Abraão, Lázaro e o homem rico estão conscientes de quem são e da vida que viveram. Lucas, no versículo 24 e 25, diz: e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te. Ele se lembra, ele está consciente da vida que ele viveu, ele está consciente inclusive da vida do Lázaro que jazia à sua porta. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Jesus está nos ensinando, amada igreja, que não existe reencarnação, e sim ressurreição. O livro de Gênesis registra que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e o tornou uma alma vivente. O ser humano é uma unidade de 3 partes, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Quando morremos fisicamente, o corpo volta à terra de onde saiu e o espírito volta para Deus que o deu, e que está ordenado aos homens morrerem uma única e uma só vez, vindo depois disso o juízo.
E no dia do juízo, na ressurreição final, corpo e espírito estarão juntos novamente para sermos julgados por aquilo que fizemos, por aquilo que deixamos de fazer e por aquilo que intentamos fazer ou não fazer. A parábola, meus amados irmãos, nos ensina a respeito da impossibilidade da comunicação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Abraão diz para o rico que o mundo dos mortos está dividido em duas grandes dimensões e que quem está em uma não pode passar para a outra, porque há um abismo que os separa. Lucas, no versículo 25, no versículo 26 diz: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Glória a Deus. Jesus está nos ensinando, amada igreja, que o destino de uma pessoa após a morte é definido enquanto ela está viva. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz expressamente: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Jesus está nos ensinando, amada igreja, que a vida depois da morte é um prolongamento da vida que vivemos aqui. Em Gálatas, no capítulo 6, o versículo 8, Paulo diz também: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Jesus está nos ensinando, amada igreja, que devemos pedir a Deus que nos ensine a viver conscientes de que após a nossa morte nos encontraremos conosco mesmo do lado de lá. Não vai ser outra pessoa, vai ser você mesmo. Vai ser eu mesmo. Jesus está dizendo que vamos nos olhar no espelho do outro lado da vida e vamos nos deparar com o nosso próprio rosto, com o nosso mesmo rosto. Abraão continuou sendo Abraão, Lázaro continuou sendo Lázaro, o rico que não tinha nome, porque não se dá nome para esse tipo de gente, mas também sabia quem era, e Lázaro continuava sendo o Lázaro. No versículo 23, Lucas diz: e no Hades, ou seja, no inferno, na versão que eu li aqui na King James, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. É com você mesmo que você vai se encontrar lá no outro lado. É comigo mesmo que eu vou me encontrar lá no espelho da eternidade. Só que quando eu olhar para o espelho da eternidade lá do outro lado, eu vou poder ver o reflexo de tudo que eu fiz e deixei de fazer. E isso vai designar, enquanto eu estou aqui em vida, como é que eu vou passar a minha vida lá na eternidade. Jesus está nos ensinando, amada igreja, que não perderemos a memória de quem fomos. E a consciência, ela sobrevive. Você continua consciente após a morte física. Não seremos de nenhuma maneira despersonalizados ou transformados em uma outra pessoa. Os antigos, e eu sou das antigas, ouvia-se dizer que quando nós formos para o céu, ninguém vai conhecer ninguém. Porque você vai ser outra pessoa que nem você mesmo sabe quem você é. E isso não faz
o menor sentido quando a gente olha para o contexto todo biblicamente e olha para tudo que foi revelado na revelação maior de Jesus no Apocalipse. De maneira nenhuma nós seremos despersonalizados. Maria não vai deixar de ser Maria, Evaldo não vai deixar de ser Evaldo, Joana não vai deixar de ser Joana. E não seremos transformados em uma outra pessoa que a gente olha no espelho e fala: nossa, quem é esse cara? Não. Seremos após a morte alguém muito parecido com quem fomos antes de morrer. Seremos parecidos exatamente como éramos antes de morrer. Lucas, no versículo 27 e 28 diz: e disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. A consciência pesada dele continua vívida e batendo e martelando do outro lado, mesmo após a sua morte. Eu tenho 5 irmãos, a situação que eu estou aqui, manda Lázaro lá. Aleluia. Jesus está nos ensinando, amada igreja, que não é possível mudar o destino da nossa vida depois da morte. Jesus está nos ensinando que não é possível mudar os destinos depois da morte. As ações humanas que afetam o destino pós-morte são executados aqui e agora em vida. Após a morte, os destinos ficam na mão do Deus eterno todo-poderoso. Lucas, no versículo 25 diz: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Aleluia. Não resta mais o que fazer depois da morte. Jesus está nos ensinando que o problema do rico, nessa passagem, nessa parábola, não é o dinheiro em si. Jesus não está querendo condenar ou querendo dizer que o rico estava naquela situação ou foi para aquele lugar porque ele era rico. Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Amém? John Blashand, um pregador internacional inglês que viveu até 2021 e escreveu vários livros, afirmou em uma determinada ocasião que poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela lida com o dinheiro. Vou repetir. Poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como que ela lida com o seu dinheiro ou com o dinheiro. Porque tem gente que tem dinheiro, mas o dinheiro não tem a ele. Porque o problema não é a pessoa ter o dinheiro, o problema é o dinheiro ter a pessoa. O avarento não possui as coisas, são as coisas que possuem o avarento. Em Salmo, no capítulo 62, e versículo 10, diz que se as nossas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Paulo também diz: diga aos ricos deste mundo que sejam generosos em dar e em repartir. Essa é uma questão pela disputa do coração do homem e não pelo seu dinheiro. Em Mateus capítulo 6, e versículo 24 diz: não podeis servir a Deus e às riquezas, não podeis servir a dois senhores. E em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, a palavra de Deus diz expressamente que a avareza é idolatria. Diga misericórdia. Aleluia.
Gente que é apegada demais às coisas materiais, tem um ídolo dentro dela. Ela tem um falso Deus reinando dentro da sua vida. Em Mateus capítulo 13, no versículo 7, na parábola do semeador, Jesus diz que uma das sementes caiu em espinhos. E o problema dos espinhos, meus amados irmãos, é que se nós não arrancamos os espinhos da nossa vida, eles não ficam estacionados, eles crescem. Aleluia. E quando crescem, Jesus explica para os discípulos a parábola, o que acontece? Eles sufocam a palavra dentro de nós. Eles sufocam a vida de Deus dentro de nós. Jesus disse que os espinhos são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Não é o dinheiro em si, meus irmãos, mas é a relação com eles. Jesus está nos ensinando, meus amados irmãos, que nossas escolhas só podem ser feitas aqui e agora, no presente. No tempo presente, no agora, podemos fazer escolhas, tomar decisões, nos reinventar, clamar por redenção e transformar as nossas vidas. Depois da morte, o destino é definitivo. Jesus está nos ensinando, amada igreja, que após a morte, nossas decisões não fazem mais nenhuma diferença. Não há nada que possamos fazer para abrir possibilidades de mudança no pós-morte. Mas Jesus afirma categoricamente e explicitamente para todos os corações aqui nesta noite que as decisões que nós tomamos aqui sim fazem toda a diferença. Que as escolhas que fazemos aqui são determinantes para o nosso futuro. Aleluia. Jesus está nos ensinando que se lá no mundo do pós-morte as coisas são definitivas, aqui no mundo dos vivos não precisa ser assim. Aleluia. Nossa oração nesta noite é que Deus hoje, Ele possa nos despertar para os Lázaros que estão jazidos, que foram jogados, que foram desprezados à nossa porta, ao nosso redor. E como estamos lidando com ele. E como estamos tratando com esses Lázaros da nossa vida, do nosso redor. Eu peço e faço uma oração a Deus e aconselho a todos também fazer essa mesma oração. Que Deus possa nos dar descanso, meus amados irmãos, a respeito do nosso destino depois da morte. Enquanto ainda estamos vivos e enquanto ainda o podemos achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Aonde estão os Lázaros que jazem à tua porta? Será que ele é da tua família? Será que ele é do teu trabalho? Será que ele é o irmão da igreja? Ou será que ele é simplesmente talvez o próprio mendigo? Quem é o teu próximo? Quem são os Lázaros que jazem à porta e muitas vezes nós fazemos que não existe, que nós damos de lado e que nem mesmo as migalhas que caem da nossa mesa, da nossa miserabilidade enquanto nos achamos ser alguma coisa, simplesmente descartamos da nossa vida aqueles que estão à nossa volta, que precisam da nossa oração, do nosso apoio, do nosso abraço, da nossa comida, do nosso dinheiro, da nossa fé, da nossa entrega. Aleluia. E eu queria convidar aqui nesta noite, você que veio aqui nesta noite e ainda não tomou uma decisão por servir a Cristo Senhor. Você que veio aqui nesta noite e simplesmente caminha,
né? Sem destino, sem rumo, escravo das situações, das ventanias, das tempestades, dos movimentos, das alegrias e das tristezas, te sacodem, te elevam de um lado para o outro como uma folha seca, levada sem destino, sem esperança, sem saber o que aguarda, e a preciosidade da oportunidade do hoje e agora que Deus concede para nós neste momento. Mais uma vez, no dia que se chama hoje, agora, neste momento, o Senhor está de braços abertos para te abraçar, ainda que você seja um Lázaro. E se todo mundo te escanteou, se todo mundo te desenxergou, se todo mundo simplesmente te abominou, se os únicos amigos que restou para você são apenas os cachorros que lambem as tuas feridas, e o cachorro foi mais nobre do que o rico, porque um cachorro, quando lambe a ferida, ele está na verdade querendo oferecer uma cura. Até os cachorros tinham mais misericórdia, mais compaixão, mais humanidade do que aquele rico. Mas ainda que você seja um Lázaro dessa vida, ainda que tudo esteja simplesmente faltando antes do último suspiro, antes da última hora, antes do último momento se acabar, hoje, aqui agora, o Senhor abre as portas da nova Jerusalém para todos nós aqui. Não temos mais que ficar subjugados a um céu particular para quem tem pedigree de Abraão, de judeus para judeus, não, mas quando ele na cruz estende as suas mãos e no seu último brado, no última força do seu suspiro, quando ele grita: Pai, está tudo consumado. A Bíblia diz que o véu do templo, aquilo que guardava a arca da aliança, o santo dos santos, ele se rasgou de alto a baixo, e as pessoas acharam que iriam morrer porque ninguém podia ver a glória de Deus. Mas Jesus, quando rasga a sua carne, rasga o seu véu, ele abre o caminho, o acesso à presença do Pai, e a todos quantos queiram, você pode falar com Deus nesta noite. As portas de Jerusalém têm porta para todo lado, e elas estão todas abertas, estão abertas para você nesta noite. Aonde está aqui uma pessoa que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Faça o sinal com a mão se você está aqui e quer se entregar ao Senhor. Queremos orar pela sua vida, senão que o Senhor conceda mais uma oportunidade, em nome de Jesus, amém. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, Fiquemos de pé, irmãos. para os crentes sendo preparados.